E isso é função do gestor, né, irmão? Exatamente. Porque a gente falou aqui do processo de contratação, que é uma questão também que é do gestor. A questão de metas também é uma questão do gestor. Exato. A questão de treinamento da secretária, treinamento de produto, é questão do gestor também, né, irmão? E eu acho lindo a gente lembrar de um cenário de mega hospitais, onde tem um gestor, onde tem um especialista de produto, mas a gente sabe que a grande realidade não é essa, né? O gestor é quem é? É o dono, e é o médico, e é o dentista, e é ele muito bem sucedido, já fatura muito bem no mercado, mas tudo passa pelo crivo dele. Contratação, processo, metas, documentação, exatamente. Ele não consegue se abster totalmente da parte operacional da empresa. Ou seja, quem vai dar esse treinamento, Bernardo? Quem? É o médico, é o dentista. Não pode tirar o corpo fora nesse momento. Né? Eu gosto muito dessa frase que é: não terceirize seu sucesso, cara. Não coloque a culpa do teu sucesso na mão de alguém e falar que você não está tendo sucesso porque alguém não está conseguindo performar. Sabe? Acompanha de perto, cara. Entenda por que ele não tá. Soma com o teu conhecimento, sabe? Beleza, a gente é especialista em marketing digital, correto. A gente é especialista em captação de paciente via internet, correto. Mas qual é a bagagem que esse cara que tem 40 anos de experiência na medicina tem para ensinar pra gente? Sim. Será que não seria muito mais proveitoso ele estar dentro das reuniões com a gente, dando a opinião dele, dando a visão dele, como que seria os períodos sazonais de captação, como seria as objeções dos pacientes que entram dentro do consultório dele, ensinando essas objeções para a vendedora, ensinando como ele resolve essas objeções dentro do consultório para ela resolver via WhatsApp. Sim. Não seria legal, cara? Sim, sem dúvida. E, cara, assim, pensando no médico aqui, né? Eu tentei me botar agora na cabeça do médico. O médico hoje, irmão, ele estuda medicina. Sim. A grande maioria ali, né, sai da faculdade e tal, passa o período e tal, mas estudando medicina, principalmente. E aí, certamente tem alguns médicos que estão vendo a gente aqui agora e falando: pô, mas irmão, não tem tempo. Eu estudo medicina. Sim. Eu não estudo processo de RH, eu não estudo processo comercial, eu não estudo contratação, nada disso. Eu estudo medicina. E aí, duas coisas que a gente pode falar para eles: ou dá uma estudadinha de leve, precisa ser muita coisa, mas um pouco ali em gestão e tal, porque querendo ou não é um negócio, precisa entender o mínimo. Ou contrata alguém que faz isso. Exatamente. A Marketing Médico, por exemplo, ela faz essa questão de mentorias, né, de ajudar em contratação, ajudar em gestão, ajudar em CRM, ajudar em questões comerciais, processos comerciais e tal. Então, se o médico, o dono da clínica, ele não quer fazer isso, existe um caminho a se seguir que consegue implementar isso. É claro que ele não pode delegar 100% para uma empresa, nem nada. Mas ele consegue ter um apoio, um bom apoio e um bom acompanhamento para poder conseguir seguir. Mas eu vou te refutar minimamente agora, cara. Bem basicamente, tá, cara? Essa desculpa que você falou, pra mim é desculpa. Tá? Pra mim é desculpa. Eu estudo medicina, não tenho tempo. Tudo bem, cara, você estuda medicina. Então você vai lá e você começa a dar plantão de novo. Fecha a tua empresa. Concorda? Mais ou menos. Se você estuda medicina, sim. Se você tem funcionários, você precisa estudar sobre a empresa. Sim. Acabou. Você é médico / empresário. Então, o teu diploma de medicina, teu diploma de odontologia não vai te levar aos caminhos que você quer chegar. Aos resultados que vocês querem chegar. Dá para estudar só medicina? Não dá. Dá para estudar só odontologia? Não. Exatamente, por isso que eu falei. O médico dentista que estuda apenas medicina e odontologia vai botar o currículo lá nas clínicas e vai trabalhar como funcionário. Aí você vai ser um ótimo dentista, você vai ser um ótimo médico. Agora, se você abrir um consultório, você alugou uma clínica ali, fez toda a reforma, contratou 4 pessoas para estar à sua volta, você não é mais médico, você não é mais dentista. Você é médico / empresário. Então, você tem que entender de contratação, você tem que entender de processo de vendas, você tem que entender... Óbvio que você não vai virar especialista, é o que você falou. Isso. Você pode andar nessa caminhada de mão dada com pessoas que entendem muito mais que vocês. É esse ponto que eu encostei. Por exemplo, recentemente, que eu falei agora há pouco, eu contratei uma consultoria comercial. Sim. Então, a gente pagou um valor lá anual e teve uma pessoa me acompanhando no processo comercial. Uma pessoa do lado, assim. Pessoa que estava na minha empresa mostrando: Bernardo, a prospecção ativa pode ser feita assim, a contratação dessa pessoa que tem esse perfil.
o caminho é esse daqui, porque eu já trabalhei com N empresas igual a sua, então eu sei qual caminho se seguir, é um atalho. Então, às vezes o médico, cara, realmente ele não tem médico que até tem esse interesse genuíno mesmo, profundo de conseguir aprender coisas de gestão e tal, mas eu entendo aqueles que às vezes não têm muita paciência, né? Claro. E querem chegar num patamar que o cara que tem paciência chega. Então, para esse cara, existe um caminho de mentorias, existe um caminho de consultorias ali, ele vai ter que entender sim. É isso que eu tô querendo dizer. Ele não pode ser o cara mais alienado sobre esse assunto, é claro que não. Mas ele consegue, entendendo ali pelo menos o básico, ele consegue chegar num patamar interessante. O que eu queria dizer, você não vai virar especialista em processo de contratação, vendas, captação e tudo mais, mas você tem que saber minimamente para você não ser passado para trás. Eu acho que é importante, acho que a primeira coisa que o médico precisa entender é separar os setores da clínica dele. Ele tem que entender o que um comercial faz, o que o RH faz. Você entendeu que ele tem que ser empresário? Isso ele precisa saber, irmão. Isso ele precisa saber. Porque às vezes ele confunde. Né? Exatamente. Ele confunde algumas coisas ali, contrata a pessoa errada e tal. Ele acha que a contratação para o funcionário dele é igual se fazia há 5, 6, 7, 8 anos. Não é a mesma coisa, mudou muito. Então ele precisa entender pelo menos os setores e cada entrega de cada setor. O que cada setor faz, como é que é o processo de cada setor, qual a importância de cada setor e, momentaneamente, contratar uma pessoa, uma liderança para aquele setor, mas entender o que faz aquele setor e qual a importância dele na estrutura da sua clínica. E o mínimo de conhecimento vai evitar que ele tenha o máximo de frustração. Claro. Entendeu? Porque cara, quando eu sou do time, irmão. Quanto mais conhecimento... Eu entendo que a frustração da pessoa ela é baseada no alinhamento de expectativa que ela tem com a contratação de certo serviço, sabe? Geralmente, as pessoas que saem frustradas de algum tipo de serviço é porque elas não entendem do que ela contratou, não imaginam que elas vão conseguir com aquela contratação e se frustram. Então, quando ele ganha um mínimo de conhecimento, estudo básico ali, eu sou super a favor da gente estar cercado de pessoas mais inteligentes que a gente. Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está ferrado. Você precisa estar contratando pessoas que sabem mais que você de determinados assuntos. Mas quando você sabe o mínimo possível, você sabe o norte. Eu quero estar andando nessa direção. Então, quem eu preciso contratar para entrar nessa direção? Eu acho, inclusive, que esse conteúdo que a gente está fazendo é um grande norte, né? Você não acha? Total. A pessoa que está consumindo esse conteúdo, ela está tendo um norte. Exatamente. Porque, cara, sério mesmo, a gente tem muito gestor de clínica, cara, que às vezes ele não sabe nem muito o que ele quer. Ele abre uma clínica, às vezes, porque a família abriu e tal, mas ele realmente não sabe muito para onde que ele quer caminhar, assim. Às vezes ele não tem noção nem da parte financeira. Não, e eu vou citar até aquele cenário que é um cenário mais positivo que esse que você acabou de falar e que eu conheço muitos que aconteceram isso. Ele é muito bom no que ele faz. Ele é muito bom. Então ele começou a fazer aquela questão, ele começou a ter muitos pacientes porque ele é muito bom, ele começou a crescer, ele começou a ganhar dinheiro com aquilo. Quando ele viu, ele estava ganhando 200 mil reais por mês. Ele não sabia o que fazer mais. Cara, exatamente. E ele está travado, ele está ganhando aquele dinheiro, ele sabe que ele pode ir além, ele sabe que ele pode ganhar mais porque ele fez aquilo ali. O mínimo que ele fez, ele chegou a ter um resultado, né, imponente. E ele fala, como é que eu vou pro próximo nível agora? Aí eu já tenho grana. E aí tá o buraco que ele pode cair. Eu vou contratar 10 pessoas aqui para inflar minha folha de pagamento e quando vê... Aumentou o custo, o resultado não aumentou, e para onde que eu vou? O que eu conserto? Cara, eu tenho um case assim, e eu vou até assim reverenciar esse cara, que é o Dr. Luiz Garcia. Dr. Luiz Garcia, um abraço para você. Ele é um cara que é do Rio de Janeiro, né? Ele foi pra... Cara, não sei nem se eu já contei a história dele aqui. Eu acho que já. Não sei, mas continue. Tô até com medo de repetir. Vai. Virar, né? Mas enfim, ele morava no Rio de Janeiro, ele foi para Barretos, ele abriu um consultório em Barretos e tal, ele era clínica da família, já contei, né? Mas enfim, eu só descobri recentemente isso, tá? Que ele tá com uma clínica nova que se chama Clínica Núcleo Dr. Luiz Garcia, em Barretos, referência em Barretos, tá? Ele tá fazendo até anúncio aí em grandes portais e tal, aparecendo na revista Isto É. E ele tinha um pensamento de empreendedor, Edgar, e isso fez toda a diferença para ele, sabe? É necessário ter esse pensamento empreendedor? Não era, porque às vezes o médico está a fim de exercer a medicina 100% ali e tal, ele não está com paciência para poder exercer funções de empreendedor. Mas ele foi muito longe em muito pouco tempo, cara. O médico hoje, Edgar, ele tem uma grande qualificação que ele sai da faculdade com uma autoridade absurda. Já percebeu isso? Sim, claro. Pô. Então, por exemplo, se o cara se forma em, sei lá, direito, o cara se forma em marketing, o cara se forma em, sei lá, qualquer outra profissão, ele sai da faculdade e tá com conhecimento. O médico, quando sai da faculdade, ele faz um vídeo, ele faz qualquer coisa, ele tem uma autoridade muito Ele já é o médico. Ele já é um cara com autoridade, um médico, entendeu? Então tem que saber aproveitar isso também. Isso também tem um pouco a ver com o pensamento empreendedor. Claro. Sabe?
Então é importante. Saber explorar todo esse poder que ele tem nas mãos. Tudo, exatamente. Eu espero que você que esteja vendo a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar com a gente aqui, consumindo esse conteúdo. Pra gente é importante. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, vocês seguirem a MarketMed, @MarketMedBrasil lá no Instagram. Um abraço e até a próxima.